A maioria das pessoas acredita que vai perceber o momento exato em que um homem sigma deixa de sentir algo por elas. Pensam que haverá uma discussão, uma despedida, uma última conversa onde tudo explode. Mas o homem sigma não funciona assim. Quando um sigma termina com alguém, primeiro desaparece emocionalmente. E o mais inquietante é que muitas vezes ele já foi embora em silêncio enquanto você ainda acreditava que estava tudo bem. Ele continua respondendo, continua falando com você, inclusive pode continuar presente fisicamente, mas algo muda. O calor desaparece, o interesse esfria e, aos poucos, você começa a sentir uma distância que não consegue explicar. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 etapas silenciosas pelas quais um homem sigma passa quando já terminou emocionalmente com alguém. E você precisa ver todas, porque alguns desses sinais parecem pequenos, mas na verdade são o começo do fim. E quando chegarmos às últimas etapas, você vai entender por que tantas pessoas percebem tarde demais que o sigma já tinha ido embora há meses. O mais forte é que talvez isso já tenha acontecido com você, ou pior ainda, pode estar acontecendo agora mesmo e você ainda não percebeu. E a primeira etapa também é a mais difícil de detectar, porque o homem sigma ainda parece estar ali, embora mentalmente já tenha começado a partir. Etapa número 1. Ele se desconecta antes de ir embora. O homem sigma raramente desaparece de um dia para o outro. Antes de se afastar fisicamente, ele primeiro se afasta mentalmente. E essa mudança quase nunca é percebida no começo. Ele continua respondendo mensagens, continua falando com você. Inclusive pode continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Mas algo dentro dele já mudou. A energia que antes colocava na relação começa a se apagar lentamente. Ele para de pensar tanto em você, para de imaginar planos, para de se envolver emocionalmente como antes. E o mais estranho é que muitas pessoas sentem essa distância sem conseguir explicá-la. Começam a perceber respostas mais vazias, conversas mais frias, momentos em que o sigma parece presente, mas emocionalmente ausente. O problema é que o homem sigma quase nunca anuncia essa fase. Ele simplesmente começa a se retirar em silêncio, enquanto tudo ao redor ainda parece normal. Por isso tanta gente se confunde, porque acreditam que o vínculo continua vivo, quando na verdade o sigma já começou a se despedir internamente há muito tempo. E quando um homem sigma deixa de se envolver emocionalmente, normalmente, a decisão já começou a tomar forma dentro dele. Etapa número 2. Ele se torna gentil, mas distante. Um dos sinais mais perigosos de um homem sigma é quando ele para de discutir e começa a tratar você com uma calma perfeita demais. Porque muitas pessoas confundem educação com interesse emocional, e são coisas completamente diferentes. O sigma já não reclama, já não tenta corrigir certas coisas, já não reage como antes. Na aparência, tudo parece tranquilo, mas por trás dessa tranquilidade existe uma distância emocional enorme. As conversas começam a parecer diferentes, mais cuidadosas, mais superficiais, como se algo invisível tivesse fechado a porta entre vocês. E ainda assim, ele continua sendo gentil, responde bem, escuta você, mantém o respeito. Por isso essa etapa confunde tanto, porque não existem brigas claras. Não existe um motivo evidente para dizer algo está errado. Só fica aquela sensação desconfortável de que o homem que antes parecia próximo, agora parece emocionalmente inacessível. E quanto mais você tenta recuperar a conexão que tinham, mais percebe que algo já não responde da mesma forma. Porque quando um homem sigma chega a esse ponto, muitas vezes, ele já deixou de enxergar você como alguém emocionalmente próximo. Etapa número 3. Ele para de se esforçar sem que você perceba.
O interesse verdadeiro sempre aparece nos pequenos esforços, nos detalhes, na iniciativa, naquelas coisas que alguém faz porque quer, não porque precisa. E quando um homem sigma começa a se desconectar emocionalmente, isso é a primeira coisa que começa a desaparecer. No começo, quase ninguém percebe, porque ele continua cumprindo, continua respondendo, continua presente quando é necessário. Mas a diferença está naquilo que já não parte dele. Ele para de antecipar suas necessidades, para de criar momentos, para de procurar você com a mesma intenção. Tudo começa a parecer mais automático, mais mecânico, e o mais perigoso é que a mudança acontece lentamente, tão lentamente, que muitas pessoas se adaptam sem perceber. Começam a aceitar menos atenção, menos conexão, menos interesse, até que um dia olham para trás e percebem que o homem sigma já estava emocionalmente distante há muito tempo. Porque quando um sigma deixa de investir energia por iniciativa própria, normalmente ele já deixou de imaginar um futuro importante ao seu lado. Etapa número 4. Ele fica calmo demais. O silêncio do sigma nem sempre significa paz. Às vezes significa distância emocional. Existem coisas que antes o afetavam, comentários que antes o incomodavam, situações que antes geravam tensão entre vocês. Mas de repente, ele para de reagir, e isso costuma ser confundido com maturidade. A outra pessoa pensa: já não brigamos tanto, agora tudo está mais calmo. Finalmente ele parou de levar as coisas para o lado pessoal. Mas muitas vezes a realidade é outra. O homem sigma simplesmente deixou de se envolver emocionalmente no conflito. O que antes importava para ele, agora quase não provoca reação. E isso muda completamente a energia da relação. Porque quando alguém ainda sente conexão, reage, se frustra, discute, tenta consertar certas coisas. Mas quando o desapego já começou, surge uma calma estranha, uma calma fria, distante, quase impossível de interpretar. E o mais duro é que essa etapa faz muitas pessoas acreditarem que a relação está melhorando, quando na verdade o sigma já começou a ir embora emocionalmente. Porque quando um homem sigma deixa de se sentir afetado por certas feridas, normalmente é porque já deixou de se sentir emocionalmente próximo. Etapa número 5. Ele começa a observar você mais do que se conectar com você. Existe uma grande diferença entre alguém que participa emocionalmente e alguém que apenas observa. Quando um homem sigma ainda sente conexão com você, ele se envolve, compartilha ideias, constrói conversas, se projeta ao seu lado. Mas quando algo muda dentro dele, a atenção dele também muda. Ele continua ouvindo você, continua respondendo, inclusive pode parecer atento, embora na realidade já não esteja se conectando da mesma forma. Agora ele observa você, começa a perceber padrões que antes ignorava. Como você reage, como você fala, como você age quando acredita que tudo continua igual. E essa distância emocional permite que ele veja coisas que antes não enxergava com clareza. Por isso as conversas começam a parecer diferentes. O sigma já não pergunta tanto sobre o futuro, já não se aprofunda da mesma forma, já não parece emocionalmente presente no momento. É como se estivesse reunindo uma última imagem mental de quem você realmente é. E isso costuma acontecer quando o desapego já avançou demais. Porque quando um homem sigma entra no modo observador, normalmente ele já deixou de lutar emocionalmente pela conexão que existia entre vocês. Etapa número 6. Ele para de se explicar. Quando alguém ainda quer permanecer na sua vida, tenta ser compreendido, explica o que sente, esclarece suas intenções, dá contexto sobre o que pensa, porque quando uma conexão realmente importa, a pessoa ainda faz esforço para se abrir emocionalmente. Mas o homem sigma muda muito quando deixa de sentir que vale a pena fazer isso.
Começa a responder de forma mais curta, mais superficial, mais fechada. Já não compartilha tanto o que passa pela mente dele. Já não se aprofunda como antes. Já não tenta fazer você entender como ele realmente se sente. E isso costuma acontecer de forma silenciosa. As conversas continuam existindo, mas perdem profundidade. Tudo começa a ficar na superfície. A outra pessoa sente que algo está faltando, embora não consiga explicar exatamente o quê. E o mais duro é que muitas vezes ela tenta recuperar essa proximidade, fazendo mais perguntas, buscando mais conexão, tentando entrar novamente no mundo interno do Sigma, mas já não encontra a mesma abertura, porque quando um homem Sigma para de se explicar emocionalmente, normalmente ele já deixou de se sentir visto, compreendido ou conectado com você. Etapa número 7. Ele elimina você do futuro dele em silêncio. A etapa final quase nunca chega com uma despedida. Ela chega com pequenas mudanças que parecem insignificantes. Até que um dia você entende o que realmente significavam. O homem Sigma deixa de incluir você nos planos dele. Deixa de falar sobre o futuro da mesma maneira. As conversas começam a parecer mais individuais, mais separadas. O que antes era, deveríamos fazer isso. Agora se transforma em, estou pensando em fazer isso. E essa diferença muda tudo, porque quando alguém imagina o futuro ao seu lado, isso aparece na forma como fala, decide e projeta a própria vida. Mas quando o Sigma começa a reconstruir mentalmente o futuro sem você, a distância emocional já está praticamente completa. E o mais inquietante é que muitas vezes ele continua agindo normalmente. Não anuncia nada, não cria uma cena, não dá explicações dramáticas. Simplesmente começa a avançar emocionalmente para uma vida onde você já não aparece. Por isso tantas pessoas entendem o que aconteceu tarde demais. Porque quando um homem Sigma deixa de enxergar você no futuro que imagina para si mesmo, normalmente a despedida emocional já aconteceu há muito tempo. O homem Sigma quase nunca vai embora de forma escandalosa. Ele não destrói tudo antes de partir. Nem sempre explica o que sente. E muitas vezes, quando a outra pessoa finalmente entende o que aconteceu, ele já terminou o luto emocional há muito tempo. Por isso as despedidas dele parecem tão estranhas, porque o corpo ainda estava ali. Mas a conexão já tinha desaparecido lentamente. E talvez o mais difícil de aceitar é que muitas vezes os sinais estavam presentes desde o começo. A distância, a calma excessiva, o silêncio, a falta de esforço, a desconexão emocional. Tudo estava falando. O problema é que quase ninguém sabe interpretar esses sinais até que já seja tarde demais. E agora quero perguntar algo para você. Você já sentiu que um homem Sigma se afastou emocionalmente de você, muito antes de desaparecer fisicamente? Escreva sua experiência nos comentários. E se este vídeo fez você entender algo que antes não conseguia explicar, inscreva-se agora, porque aqui você vai descobrir a psicologia do homem Sigma como quase ninguém explica.